Sabe aquele medo que você tem de as coisas darem errado? De que aquilo que você planejou não dá certo, não possa não dar certo e você vai se envergonhar, vai se decepcionar? Você já sentiu isso alguma vez na sua vida? Pois bem, essa é a história do Paulo. Paulo é uma pessoa que trabalhou comigo. Trabalhou comigo acho que por 7 anos e meio, 7 anos e pouquinho menos que 6 meses, enfim. Ele trabalhou comigo no apoio, né, na operação da administração de um condomínio, clube, que a gente trabalhou por vários anos, acho que foi nesse tempo que a gente ficou junto. E o Paulo, ele tinha algumas características bem interessantes. Primeiro, ele trabalhava numa empresa grande, né, numa administradora grande, e nessa administradora ele tinha ali uma condição de trabalho como responsável por uma equipe ali que atendia a gente e outros vários condomínios. E eu, ao longo desses 7 anos e pouco que a gente trabalhou junto, eu conheci bem, né, relativamente bem o Paulo. E por que eu estou trazendo hoje a história do Paulo para vocês? A história do Paulo, ela é uma história que se repete em muitas pessoas, inclusive em síndicos e síndicas ao longo desses anos, todos esses 20 e poucos anos nessa área, que eu vim acompanhando. Ou seja, aquelas pessoas que têm um grande medo de que as coisas deem errado. Aquelas pessoas perfeccionistas, aquelas pessoas que buscam ali cuidar dos mínimos detalhes para que as coisas não fujam do controle. E essas pessoas têm uma característica muito comum que é, primeiro, dedicação. São pessoas dedicadas ao próximo, dedicadas a quem, né, confia nelas alguma tarefa. Não são pessoas rápidas, não são pessoas de agilidade, porém, tudo que elas fazem são de forma coerente, de forma bem consistente. E o Paulo, ele passava algumas dificuldades comigo lá, porque ele trabalhava para uma empresa que não era muito certa, que não ajudava, não fazia as coisas da forma mais adequada. E muitas vezes até prejudicava os seus clientes, né, por meio de acordos comerciais desfavoráveis aos seus clientes e muito favoráveis à empresa. E o Paulo muitas vezes não concordava disso, ele não gostava disso, e a gente, por, né, enfim, fazer uma administração diferente ali naquele condomínio, eu conversava muito sobre isso com ele e ele percebia que aquilo ali realmente não era algo que agradava a ele, porque hora ou outra, por mais dedicado que ele fosse, a empresa, a equipe que estava na retaguarda dele, as pessoas que estavam por trás dele, cometiam, né, alguns abusos e isso prejudicava os clientes. E hora ou outra isso esbarrava lá nesse condomínio que a gente trabalhava junto e eu não deixava isso seguir adiante. E quando eu não deixava seguir isso adiante, a gente acabava, né, ali tendo que esmiuçar os casos e eu evidenciava para ele, eu falava, tá aqui tá errado, vocês estão querendo fazer uma coisa que não pode. E nisso ele se sentia sempre, eu percebia isso de forma clara, muito envergonhado. E uma vez eu cheguei para ele e falei, Paulo, mas por que você continua nessa empresa se ela faz se abusa tanto dos seus clientes, se sai da linha constantemente, por que você continua aí eu percebendo que você não é uma pessoa nessa linha? E ele falava, Roberto, é aqui onde eu ganho meu pão. É aqui onde eu achei uma forma de eu dar segurança para minha família. E essa segurança, né, essa necessidade ali de dar segurança para a família, levava ele a uma situação de insegurança, porque uma das coisas que mais prejudicava o Paulo, que eu via que doía mesmo nele, era ele passar vergonha por erros cometidos por terceiros que fugiam do controle dele. E ele não tinha outra alternativa a não ser continuar, na visão dele, naquela empresa, trabalhando daquela forma por tantos e tantos anos, como assim foi. A questão é, essas pessoas como Paulo, né, que tem ali a necessidade do controle, que tem a necessidade de cuidar dos mínimos detalhes para que as coisas não deem errado, acabam cometendo o pior erro das suas vidas. Essas pessoas acabam seguindo dentro de um modelo de trabalho, dentro de um modelo de vida, de um modelo de dia a dia adaptado. Ou seja, o Paulo, com toda a energia que ele tinha, com toda a capacidade que ele tinha, e com a maior preocupação dele, que era não fazer as coisas erradas, não passar vergonha, não dar merda nas coisas que fazia, a preocupação maior dele é que isso não ocorresse. E assim eu vejo vários e vários síndicos e síndicas, vários profissionais, vários empresários, vários funcionários, várias pessoas se adaptando a condições desfavoráveis, a situações que eles sabem que pode ou que vai dar errado, mas ainda assim eles suportam. E suportam por quê? Porque são fortes, são pessoas fortes que aguentam isso. Mas até quando isso é suportável? Até quando vale a pena ficar se adaptando e carregando essa carga? Assim foi com Paulo. Ele passou uma vida inteira trabalhando
de uma forma adaptada, suportando isso que não era o natural dele, e no final, vamos chamar assim, no final de tudo isso, qual é o benefício que ele carrega de tudo isso? Uma segurança, uma situação onde talvez até a família dele, como, né, aparentava ali, ficava sem a presença dele. Assim como eu comentei, né, estou comentando aqui do Paulo, eu comentei do Sérgio, eu comentei da Joana. 3 profissionais, 3 pessoas, 3 maridos, enfim, pais, esposa, e que trabalhavam de forma adaptada. E o mundo está mudando, está fazendo as pessoas mudar bastante. Mas mudar para qual caminho? Mudar como? E a maioria das mudanças que eu vejo acontecendo com as pessoas é a mudança da adaptação, é o modelo forçado. E tudo que é adaptado até onde eu conheço, tudo no final acaba quebrando. Se você adaptar uma situação por muito tempo, você só vai prolongar a quebra daquela situação. Se você fazer uma adaptação em alguma peça mecânica, em alguma coisa, no seu carro, na sua casa, se você adaptar, você só está prolongando a quebra daquilo, você só está adiando o momento de quebra. E até onde você vai ficar adiando o momento de quebra? Até onde você vai levar a sua vida com todas essas vontades de que as coisas deem certo, mas você faz, sim, dá certo para outras pessoas, você passa vergonha por outras pessoas, mas e para você na sua vida, o que você está fazendo para evitar o erro de se adaptar e seguir em ambientes, seguir atendendo pessoas que não dão valor, que aproveitam apenas de você, sem deixar você, né, ser quem você é. E quem é você? Né? Quem sou eu? Né? Quem somos nós diante de uma situação como essa? Não somos só pessoas para carregar carga e fazer as coisas bem feitas. Nós temos outras vontades, nós temos outras necessidades. E aí, como que você atende tudo isso? Você vai ficar se adaptando para chegar no final da vida, como alguns que a gente conhece, e se arrepender daquela forma que você se adaptou diante das circunstâncias, diante dos ambientes e diante das pessoas? Primeira pergunta que eu trago para você, né? Diferente daquela que eu fiz e vou repetir ela aqui para você lembrar. O que você faz da sua vida? Tente responder isso. E depois responda uma outra pergunta. O que você gosta de fazer da sua vida? Se as respostas forem diferentes, significa que você está funcionando ou vivendo de forma adaptada. Isso não é bom. Aí eu trago uma outra pergunta agora para você, diferente dessas duas. O que você gostaria de fazer diferente do que você faz hoje? Ou como você poderia fazer algo melhor que trouxesse mais satisfação do que é que você tem hoje? Quais são os seus maiores problemas? Aí vem a pergunta. O seu maior problema hoje é o quê? Qual é o seu maior desafio? São pessoas? Ou o seu desafio é dinheiro? Se não for dinheiro, se não for pessoas, é o que? É saúde? Porque se a gente juntar tudo, a gente tem 3 tipos de desafios na vida: pessoas, dinheiro, recursos, né? E saúde. Não que seja nessa ordem, mas se você não tiver focado naquilo que hoje é realmente o maior desafio de você, como que você vai resolver? Você não vai resolver? Vai ficar só se adaptando? Então, a história do Paulo é um resumo de uma história de muitas pessoas. Pessoas que têm uma dedicação tremenda a atender, a cuidar, a fazer pelo próximo, né? A levar, muitas vezes, carregar nas costas problemas que são dos outros e muitas vezes não são reconhecidas. E fazem isso por quê? Fazem isso porque aguentam, claro, aguentam até certo ponto, porque essas pessoas normalmente quando chegam no seu limite elas explodem. Quando elas explodem, elas destroem tudo aquilo que elas vinham construindo, naquilo que elas vinham trabalhando, inclusive relacionamentos. Então, não faça como o Paulo, não faça como a Joana, não faça como o Sérgio. Se você não viu essas histórias, corre lá no meu perfil, enfim, dá uma pesquisa lá, você vai ver as histórias dessas outras 3 pessoas que são pessoas reais. Pessoas, assim como o Paulo, trabalharam comigo. O Paulo foi 7 anos e pouco. 7 anos e pouco eu acompanhando uma pessoa muito boa, uma pessoa muito dedicada, uma pessoa detalhista que fazia o trabalho certo, mas hora ou outra caía em situações vexatórias, porque a vergonha que ele passava não era algo que ele criou, mas foi algo provocado pelos ambientes que ele escolheu trabalhar, pelos ambientes e pelas pessoas pelas quais ele resolveu, né, cuidar e atender, e que não faziam o mesmo por ele. Então, a história do Paulo, assim como de várias outras pessoas, não só dos outros das que eu comentei, elas acabam terminando mal. Por quê? O risco, né, que leva a terminar mal é justamente essa adaptação que elas se submetem a fazer, né, nas suas vidas para poder
conquistar parte daquilo que elas desejam, um pedacinho, mas todo o resto acaba sendo perdido. Então, se você não quer ter uma vida, né, de arrependimentos depois, pare de se adaptar, pense nisso. Eu vou trazer outras histórias, vou trazer outras situações e em breve, eu vou trazer para vocês meios práticos de vocês saírem da adaptação. Ou mais do que isso, perceberem onde vocês estão se adaptando e não sendo vocês mesmos, de forma natural. Porque se você for de forma natural, se você viver de forma natural, de acordo com seus recursos, com as suas tendências, com as suas habilidades psicocomportamentais, você vai conseguir fazer muito mais mesmo, vai entregar muito mais resultados de forma leve e sem perceber que está trabalhando ou que está se adaptando, porque você vai fazer isso de forma natural, adequando seus recursos aos ambientes e às pessoas que você tem ao seu redor e fazendo uma limpeza daquelas que realmente não precisam, que são ambientes que você não deve estar presente. Então, se você quiser saber como fazer isso, a gente vai começar a evoluir. A partir da semana que vem a gente começa a ir para um outro nível de informação, um outro nível aqui de entrega que eu quero trazer para vocês e ajudar vocês a sair disso. Porque eu não tenho um problema como o do Sérgio na minha vida. Eu não tenho um problema como o da Joana na minha vida. E eu também não tenho um problema como o Paulo. E eu percebi isso depois que caiu a ficha para mim que eu não me adapto. Eu faço diferente. Eu adequo as situações, eu adequo as condições minhas e dos ambientes e das pessoas que estão ao meu redor para que as coisas fluam melhor. Porque se não flui, não adianta forçar, não adianta se adaptar, porque lá na frente a adaptação é só um adio, é só uma perca de tempo para uma coisa que em algum momento vai quebrar. Então pare de quebrar relacionamentos, pare de quebrar rotinas, enfim, construções que você está fazendo porque você anda se adaptando. Então se você não quer errar, se você não quer ter, né, um prejuízo aí, ver que algo deu errado na sua vida, então pare de se adaptar, planeje melhor, encontre opções. Tem maneiras de fazer isso. Uma delas é planejar plano A, plano B e plano C. Quando você estiver investido no plano A, fique atento. Se alguma coisa ali não vai dar certo, tente adequar. Se não deu para adequar, lá para o plano B, porque o plano B certamente será o plano melhor. Ok? Então, se você não quer correr o risco da adaptação na sua vida, pense nisso tudo, reflita um pouco sobre isso, que certamente você vai chegar em conclusões bem bacanas. E eu vou te ajudar nisso. Segue aí, tá bom? Brasilianos e brasilianas, tenham um bom final de semana, fiquem com Deus e até mais. Tchau, fui!